dia, Vera. Bom dia, tia Chile. Bom dia, tia Havana. Todo mundo tá me dando bom dia. Mais um final de semana. Tia Havana tava falando aí que na oração que a gente crê em milagres, eu tava aqui lendo meu quadrinho lá do pastor Josué Gonçalves, né? Que ele fala muito isso. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Ele ainda fala 3 vezes. A paz e a luz, saudade também. Deus abençoe. Bom dia para você. E é isso, a gente precisa continuar crendo, precisa continuar firme, precisa continuar caminhando e amadurecendo no Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelo que Ele tem feito com a igreja dele na face da terra, esse alinhamento, esse amadurecimento, para que o Espírito, mais uma vez, possa ser derramado em abundância e a glória do Senhor se manifeste, levando a gente para o arrependimento, para que a gente seja cheio do Espírito de Deus. Amém! Tivemos um final de semana, tivemos aí uma pausa, né, no nosso estudo do final de semana. Eu voltei para minhas aulas, fiquei muito feliz, estava com saudade. Já começamos logo a primeira matéria falando sobre o fruto do Espírito e foi uma bênção. E peço que vocês continuem orando por mim. E eu só ficava anotando as coisas e falava, ai meu Deus, eu tenho que falar isso pro pessoal. Mas a gente tá indo junto e vamos continuar nosso eu vou ter que estudo. entender. O fruto do Espírito, você vai aí estudar comigo. Isso mesmo demais, Nath. Já tô empolgadíssima. Maravilhosa, maravilhosa. Você ia ficar na aula, assim, a gente tá vendo o fruto do Espírito e tá fazendo a comparação, né, entre as obras da carne, o fruto do Espírito. A gente tá estudando o capítulo 5 todinho de Gálatas, nos detalhes ali, eu falando, meu Deus, eu preciso falar isso com eles. Eu faço o seminário pensando em falar com vocês, é só Deus mesmo na minha vida. Mas uma bênção, se Deus quiser, Deus vai dar essa oportunidade pra gente falar sobre os frutos, o fruto do Espírito aqui também, e sobre as obras da carne. E assim como a gente falou para as crianças, né, quando estava aí, e foi uma bênção também. Então já temos aí também essa engatilhada aí, Deus vai dando a ordem das coisas, e a gente vai guardando, né? Tem que ter um monte de flecha aqui na Java da gente. Mas vamos lá. A gente continua em João, capítulo 13. Espero que vocês tenham lido durante o fim de semana, para que o texto não esfriasse, né, dentro da gente, como eu tinha falado. Que a gente possa continuar estudando, continuar lendo, independente de estar aqui na live ou não. Porque a intenção da live, né, tia, é fazer vocês não só orarem aqui, mas irem orar mais ainda quando saírem daqui. E estudar aqui, mas estudar mais ainda quando sair daqui. Então a gente lê o texto e eu espero que a gente tenha internalizado para que a gente possa continuar falando, tá bom? A gente já comentou desde Mateus 26. A gente falou um pouquinho sobre Lucas 22, e aí a gente está em João 13, todos eles falando da ceia, todos eles falando agora da mesa de Jesus. Mais uma vez eu vou lembrar, nós estamos passando sobre a mesa de Deus, passeando sobre ela, mas eu estou sempre trazendo esse recurso aqui para lembrar para vocês, nós não estamos falando de 3 mesas diferentes. Nós estamos tratando de uma mesa só, porque nosso Deus é um só que sendo vista no ângulo das 3 manifestações da pessoa de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós já passamos na mesa do Pai, nós já vimos muita coisa sobre a mesa do Pai, graças a Deus, e agora a gente está há um bom tempo na mesa de Jesus, que é a mesa da transformação, a mesa da nossa humanidade, a mesa do confronto, que pega a nossa natureza do homem e transforma uma natureza de Cristo. A gente está nessa mesa, a gente está entendendo o que tem nessa mesa. A gente já viu tantos sentimentos, tanta diversidade, tanta fraqueza, tantos sentimentos parecidos com o que a gente tem aqui no mundo. A gente viu que há saudade, há aflição, há o luto,
há o confronto, há ali o conflito por causa do confronto, há o pensamento distorcido de quem é maior, de quem é melhor. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, a gente viu Jesus atuando na mesa, Jesus alinhando a gente, Jesus alinhando nossa mente, nosso coração. A gente viu que a mesa que Jesus se senta aqui na terra é uma mesa que a gente prepara para ele. Ele bate na porta, a gente abre a porta e aí ele se senta para cear com a gente na nossa mesa. E depois, porque nós participamos dessa comunhão com ele aqui na terra, nós recebemos o direito de sentar na mesa dele no céu, como a gente viu na sexta-feira. Falei isso com vocês, ele deu esse direito pra gente. Então, ele está falando isso também lá em Lucas, né, 22, que eu citei. Então, a gente está aqui nesse lugar, nessa mesa. Então, hoje a gente vai continuar. A gente parou no conflito lá de Pedro, né? Que Pedro não estava entendendo. Não, Senhor, o Senhor não pode lavar meu pé de jeito nenhum. O Senhor vai fazer isso. Aí Jesus fala, mas se eu não lavar, você não vai ter comunhão comigo. Ele falou, Senhor, então lava tudo. Lava a cabeça, lava meu corpo, lava tudo. A gente ali naquela falta de entendimento de Pedro, sabendo que ele está desesperado para ter comunhão com o Senhor, mas não entendendo ainda completamente o que Jesus está fazendo com ele. E antes da gente começar hoje, a gente vai fazer a nossa declaração da palavra de Deus. Vamos para ela hoje, mais uma vez. A gente está declarando isso sempre sobre a nossa Bíblia, para que a gente passe cada vez mais a amar e internalizar a palavra de Deus. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pela palavra dele. Então vamos lá, né? Voltando aqui. Por esse conflito de Pedro foi onde a gente deu essa parada. A gente falou, a gente viu Jesus explicando para ele, mas vocês já estão lavados. Mas como vocês ainda estão andando nesse mundo, só precisa lavar os pés. Mas já estão lavados. E Pedro ali, não, o senhor lava, o senhor não lava, esse conflito. E já teve uma hora que Jesus falou para Pedro, né? Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. E a gente viu, Tia Vana até comentou depois também, enfatizando sobre a maturidade de Jesus, lidando com a criancice dos discípulos. A gente viu lá também, quando eu citei em Lucas 22, como que Jesus estava falando da traição, da entrega dele, da comunhão, da aliança, de como que ele estava ali propondo aos discípulos essa aliança eterna, o corpo, o sangue, e os discípulos perguntando, quem de nós vai ser o maior? E aí Jesus se levanta para começar a fazer todo o processo que a gente está vendo, que é para ensinar a eles como que funciona, quem é maior no reino, que é diferente de quem é maior na terra. E aí a gente falou dessa maturidade de Jesus para explicar isso. E a mesa de Jesus é essa mesa que traz para nós maturidade. Essa mesa que traz o entendimento das coisas. Essa mesa que fala assim, olha, agora eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo muito, mas eu estou na mesa porque eu quero crescer. Eu já comentei isso com vocês uma vez, mas o Senhor colocou no meu coração para enfatizar hoje, antes da gente continuar o texto, por causa desse conflito de Pedro, para a gente lembrar de uma coisa. Eu falei com vocês que existem três ordens de classificação sobre a nossa humanidade, sobre o homem. Existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual. Essas são as três classes da nossa humanidade. O que é o homem natural? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, a gente vê a descrição do homem natural. A Bíblia diz assim, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus,
Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, o homem natural é o homem que não se assenta na mesa. O homem natural é o homem que não aceitou as verdades de Deus. O homem natural é o homem que não aceitou a Cristo. É o homem que está na condição, a pessoa, né, o ser humano que está na condição de não aceitar a Jesus. Ele não entende a graça, ele não se senta na mesa, ele não aceita o Filho. E a Bíblia vai dizer, até nessa própria passagem de João, um pouquinho mais lá para baixo, quando a gente vai seguindo o texto, que aquele que aceita o Filho, aceita o Pai. O Filho a quem Deus enviou. Aquele que aceita o Filho a quem o Pai enviou, está aceitando o Pai. Então, o homem natural é aquele que não aceita, ele não se senta na mesa, ele não quer ter comunhão, ele não quer ter parte com Cristo, ele não se converteu de fato, ele não aceitou Jesus de fato. Esse aqui é o homem que ou não senta na mesa ou senta e se levanta. Como eu falei para você, ele não permanece, ele não mantém a aliança, ele trai a Cristo, ele continua sendo inimigo de Deus. O coração dele não se abre para as verdades do reino. Esse é o homem natural. A gente tem o homem espiritual, né? Que é lá em 1 Coríntios 2, como a gente leu agora no versículo 15 e 16. Diz, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse aqui é o resultado de quem permanece na mesa de Jesus. É o resultado da pessoa madura em Cristo. A pessoa que teve a sua mente renovada. Essa transformação de natureza, essa renovação de mente, ela acontece na mesa de Jesus. A gente mantém, a gente vai renovando a nossa mente através do Espírito Santo e da palavra, enquanto a gente se senta na mesa de Jesus. A gente viu que o Espírito Santo é derramado à medida que nós estamos sentados na mesa de Deus. Então, quando a gente permanece na mesa de Jesus, então o Espírito Santo vem fazendo a gente lembrar de tudo que ele disse. E aí isso vai gerando em nós uma renovação de natureza, de mente, de coração. A lei do Senhor, a nova lei, a nova aliança vai sendo impressa no nosso coração de uma maneira natural, à medida que a gente permanece na mesa. A gente começa a entender todas as coisas à medida que a gente permanece na mesa. Como eu tenho dito para vocês, é o que Jesus fala para Pedro. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Pedro, quando você era menino, você fazia o que queria. Mas quando agora você cresceu, você vai ser levado para onde você não quer ir. Falando sobre o tipo de morte que Pedro iria ter. Pedro, agora o que vai falar mais alto dentro de você é o seu propósito. Pedro, porque você permaneceu na mesa, o que vai falar dentro de você é o chamado. É o que o Pai espera de você. É a sua entrega total ao Pai. Esses são os filhos maduros que permanecem na mesa. E o homem carnal, Nath? O homem carnal que está acontecendo com Pedro aqui. É o que ainda está acontecendo nessa mesa com os discípulos tentando entender quem é o maior. O que é o homem carnal? É o homem que aceitou a Cristo, está andando com Cristo, mas ainda não chegou à maturidade. É um homem que permanece como criança ainda. É um homem que ainda não tem entendimento das coisas espirituais. Ele aceitou a verdade. Ele aceitou ter uma nova natureza, mas ainda está no conflito, ele ainda não se desenvolveu espiritualmente. Lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, a gente vê isso. A Bíblia diz assim, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão,
porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Essas são as pessoas que já aceitaram Jesus, mas não crescem. Aí a gente fala, não, mas eu não sou Jesus, né? Eu não sou perfeito. Mas a mesa de Jesus é uma mesa que nos convida à maturidade. A gente não pode ser deformado. Aquilo que não cresce está com algum problema. Aquilo que não cresce em graça, em conhecimento, em estatura está com algum problema. Porque Jesus crescia dessa maneira e a sua igreja também cresce assim. Então esse conflito de Pedro aqui, esse conflito dos discípulos é natural na mesa de Deus, na mesa de Jesus, porque é uma mesa que está aqui na terra, mas não é natural continuar assim, porque Jesus está na mesa. Então não é natural que haja ciúme, não é natural que haja discussão, competição, essas obras da carne. Isso é coisa de quem ainda é criança na fé. Isso é coisa de quem não se deixou amadurecer pela palavra, pelo Espírito. A palavra é o próprio Jesus. Então nós precisamos entender que tudo bem se de vez em quando surgir esses conflitos. O que não está tudo bem é a gente aceitar essa falta de entendimento no nosso dia a dia. Nós precisamos crescer para que o Senhor possa trazer para nós palavra, entendimento, revelação, mensagem para pessoas maduras, alimento sólido da parte de Deus. Na mesa de Jesus não tem só papinha. Na mesa de Jesus a gente não fica se alimentando de papinho o tempo todo. Pelo contrário, a gente viu que a aliança que Jesus está fazendo com os seus discípulos aqui é uma aliança de profundo comprometimento, não só da parte dele, mas da nossa também. Sabendo que a gente tem responsabilidade nessa aliança. A gente tem parte nessa aliança. Nós somos responsáveis para cumprir a nossa parte na aliança. E a pergunta que ele fez para a gente é, como eu disse a vocês, vocês estão comprometidos comigo até o final? Vocês aceitam comer do meu prato e beber do meu cálice? Vocês aceitam comer do meu corpo e beber do meu sangue? É isso que Jesus está falando. Então esse conflito aqui na mesa, quando a nossa humanidade ainda está sendo transformada, é normal. Mas a gente não tem que viver com esse conflito para o resto da vida. Eu tive ciúme do meu irmão hoje. Eu tive inveja do meu irmão hoje. O que eu faço? Eu chego para Jesus e eu falo, Senhor, eu tive inveja, eu tive ciúme, eu gritei com a pessoa hoje, eu briguei com meu irmão hoje, eu não quero mais fazer isso. E aí a gente vai deixando essas obras da carne. A gente vai deixando essa imaturidade espiritual. A gente vai deixando a nossa carnalidade. A gente vai colocando a nossa carne na cruz, que era o que Jesus estava indo fazer depois dessa mesa. E vai adquirindo o fruto do Espírito, à medida que a gente permanece na mesa. Então eu queria que vocês lembrassem dessas 3 categorias. Eu tinha falado para vocês isso, acho que no estudo sobre oração, se eu não me engano. Mas aí eu quis trazer isso para vocês hoje de novo. Eu creio que o Senhor colocou no meu coração para que a gente lembre. Tem um homem que nem se assenta ou se senta e levanta da mesa. Tem aqueles que decidem permanecer, mas permanecem sempre criança. E isso também não é normal. E tem aqueles que permanecem para o amadurecimento. O que permanece criança é aquele que senta na mesa, mas não come da comida de Jesus. Ele não come da palavra. Ele não internaliza a palavra. Ele não pratica a palavra. E o homem espiritual é aquele que ouviu e praticou. Se desenvolveu e falou, entendi. É que antes a minha carne estava falando, não fazia sentido para mim. Não fazia sentido para mim eu honrar quem me traiu. Não fazia sentido para mim eu ser educado com quem foi grosseiro comigo. Não fazia sentido para mim eu considerar o outro superior a mim. Não fazia sentido para mim eu amar o meu irmão, independente de ele me amar ou não, porque amar é uma decisão. Não fazia sentido para mim eu compartilhar
da presença com as outras pessoas. Não fazia sentido para mim eu ser gentil, eu me levantar da mesa e lavar os pés de alguém. Não fazia sentido para mim nada disso. Mas agora que eu estou amadurecendo, eu estou discernindo as coisas espiritualmente. Então eu queria que a gente entendesse isso hoje. Conflito de Pedro na mesa, totalmente natural, totalmente normal, comum. Ele ainda está sendo transformado. Jesus está tratando ele ali com toda a maturidade. Mas Jesus é o maduro da relação. Um dia você vai entender, Pedro. Dá aqui seu pé, deixa eu ter comunhão com você, deixa eu te lavar, deixa eu te explicar mais ou menos o que está acontecendo. Você vai entendendo, o Espírito depois vai fazer você compreender todas as coisas. O que não pode é Pedro ficar com o mesmo pensamento, com a mesma crise, com o mesmo conflito, agarrado nisso a vida toda. Pedro precisa se deixar transformar pela palavra. Então, não, como eu falei com vocês na última live, não tem um problema se vocês não entenderem, não tem um problema de questionar a Deus, não como afronta, porque Ele é Deus, mas como sinceridade. Senhor, eu não estou entendendo. Mas quando a gente fizer isso, quando o Senhor responder, a gente internaliza a palavra e cresce. A gente precisa fazer isso. Não é ir falar com Deus para fazer queixa do irmão. É ir falar com Deus para falar sobre nós. Eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu fiquei com raiva, eu fiquei com inveja. Não é meu irmão ficou assim, meu irmão fez isso, meu irmão fez aquilo. Não, Senhor, eu fiquei assim. Eu senti isso. Eu pensei dessa maneira. Como é que eu resolvo isso, Jesus? Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo comigo. E aí a gente cresce. A gente pega a resposta, come a resposta e a gente pratica a resposta. E a gente cresce. Porque a intenção da mesa de Jesus é nos amadurecer, para que a gente passe de homens que aceitaram a Cristo, mas ainda são criancinhas, para pessoas espirituais. E toda a criação espera, com grande expectativa, pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Aquela palavra de filhos nessa passagem são os filhos maduros de Deus. Porque essa é a intenção de Jesus com a gente. Agora a gente pode continuar nosso texto. Depois desse conflito todo, Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Aqui, Jesus está falando da própria palavra. A própria palavra está lavando os pés dos discípulos. A gente vê lá em Efésios 5:26, a água é a palavra. Jesus, a própria palavra, está lavando os pés dos discípulos. A palavra já lavou seus discípulos, já andou com eles, o verbo encarnado, andando com eles para lá e para cá. Eles já tomaram banho, eles já ouviram as palavras de Jesus, eles já viram a própria palavra de Deus em ação. Agora Jesus disse: como vocês ainda estão andando nesse mundo, parafraseando, só precisa lavar os pés. Eu já lavei a mente de vocês, eu já lavei o coração de vocês, eu já lavei o corpo de vocês, a alma de vocês, o espírito de vocês. Vocês estão prontos para receberem o Espírito Santo. Agora vocês só precisam permanecer lavando os pés. Lavando seus pés em mim e lavando os pés uns dos outros. E aí Jesus fala: mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Porque Judas não tinha se deixado transformar o coração. Não tinha tido a mente transformada pela palavra. Ele não tinha aceitado de fato se sentar à mesa. Ele sentou, mas ele levantou. Ele saiu da mesa e traiu a Jesus. Judas ainda estava como homem natural. Ele não conseguiu aceitar as verdades do reino. Ele não conseguiu entender as verdades do reino. Pareceu loucura para ele, não fez sentido. Judas era um exemplo de um homem natural, que andou com Jesus, mas não aceitou as verdades do reino. Pedro e os discípulos, os homens carnais, que aceitou Jesus e ainda estavam amadurecendo. Jesus, o homem espiritual, que estava ali discernindo todas as coisas.
Mas ele quer que a gente se torne a imagem e semelhança dele novamente. Então ele quer que a gente amadureça, se torne espiritual. Vamos lá. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Ou seja, que alguém iria traí-lo. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Lembra que ele tinha se despido, tinha ficado em plena intimidade com os seus discípulos? Retornou ao seu lugar na mesa e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Lembra que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando? Aí Jesus parou tudo, falou: vou ter que explicar para eles fazendo, para eles entenderem. Aí Jesus parou, deu exemplo, fez a lavagem dos pés, serviu a eles, ficou em intimidade, se levantou da mesa, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês entendem o que eu fiz? Aí ele continua: vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E aqui o mestre fala daquele que ensina, né? E Jesus é aquele mestre que de fato traz o ensino novo. Ele traz a plena convicção de como praticar o que está no coração do Pai. Ele é o mestre. Os outros mestres, os mestres do chamado ministerial, só podem ensinar o que Jesus ensinou. Se sair disso, não está sendo segundo o coração de Deus. Mas Jesus é o mestre que de fato traz o ensino novo, o vinho novo para aqueles discípulos. E ele é o Senhor. Ele domina todas as coisas. Ele é dono daqueles que são seus. Ele não é um dono que subjuga. Ele é um dono que ama. Ele é o bom pastor. E aqui me lembra a passagem, quando ele diz: vocês me chamam mestre e senhor. Me lembra daquela passagem que diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Jesus estava falando para os seus discípulos, porque aqui em João 13 a gente vê que ele declara que são vocês que me chamam mestre e senhor. Então, essa passagem, Senhor, Senhor, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, não fazem o que eu digo, e muito menos o que eu faço, é para os discípulos, é para os homens que ainda não amadureceram. Estão na mesa, mas ainda não amadureceram. Mas a gente vê que aquele que ama, como Tia Vana comentou, acho que foi em algum momento da oração, ou antes, que aquele que ama é aquele que faz a vontade do Pai. Nós precisamos entender que Jesus está aqui ensinando que nós precisamos nos tornar maduros, chamar Ele de mestre, chamar Ele de Senhor, ouvir o que Ele diz, ver o que Ele faz e repetir o que Ele faz. Vamos continuar para a gente já ir finalizando hoje, né? E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, e na minha Bíblia está com letra maiúscula, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Servir com humildade, dar o lugar de honra a alguém. Não procurar o lugar de honra, colocar o seu irmão no lugar de honra. Olhar para a necessidade do seu irmão, servir com amor, honrar, se colocar à disposição dele. Ah, Nath, não dá não, porque tu não sabe quem está sentado do meu lado na mesa. Terrível. Não sei para que o Senhor botou essa pessoa do meu lado. Tive que sentar logo do lado dele. Fez uma fofoca de mim, você não sabe. Guardei mágoa até hoje. Você tem direito? Tem. Você é gente. Mas você é maduro. Então você abriu mão do seu direito. Para quê? Para fazer o que você viu o Senhor fazendo. Você tem direito de ficar chateado? Todo direito. Você tem direito de ficar triste? Todo direito. Você tem direito de ficar magoado? Todo, do universo. Você é gente. O que não pode é você parar aí. Porque aí você está sendo criancinha.
Agora você tem que pegar e falar, mas eu quero crescer. Meu Senhor não fez isso e ele estava prestes a ser traído. Eu vou crescer. Eu pego o meu direito. Abro mão do meu direito. Eu vou fazer o que eu vi meu Jesus fazendo. Se lembra que Jesus só fazia o que via o Pai fazer? Você acha que Jesus nunca viu o Pai lavando os pés dele? Eu não sei o nível de comunhão que o Pai tem com os anjos, que Deus tem com os anjos, que Ele tem com o seu próprio Filho, a gente sabe. Ele está querendo ter esse nível de comunhão com a gente. Com o Espírito Santo a gente sabe também. Os três são um. Mas eu não sei o nível de comunhão que acontece no céu. Mas vocês acham que Jesus nunca viu o Pai lavando os pés de ninguém? Ele só fazia o que via o Pai fazer. E assim com a gente. Mas não dá para imaginar o próprio Deus lavando os pés de outra pessoa. Mas aqui tinha o próprio Deus lavando os pés de homens que ainda não entendiam praticamente nada do que ele estava fazendo. Assim é com a gente. Quando o nosso irmão não entende, quando o nosso irmão nem deixa ser servido, quando o nosso irmão machuca a gente, às vezes você está querendo pegar o pé do irmão para lavar, o irmão está te chutando. Mas aí você pensa, eu tenho o direito de ficar chateado. Mas aí você continua pensando e diz, mas o meu Jesus não ficou. A nossa toda questão é que a gente fala, eu sou gente. Eu tenho direito de ficar chateado. A gente para aí. E você tem. Esse é o pensamento da criancinha. Faz parte da mesa? Faz. Mas também Jesus está na mesa fazendo o maior ensino de todos os tempos. Então pega o ensino, come o ensino, absorve o ensino e diz, vou fazer igual a ele. Quer dizer que o meu conflito saiu? Não, quer dizer que eu continuo ficando chateado. Mas aí agora eu boto as minhas emoções no lugar dela. Como? Pela palavra. Eu pego a palavra, boto a palavra sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas emoções e digo, gente, todo mundo que está aí dentro. Minha raiva, meu ódio, meu ranço, meu rancor, minha mágoa, minha tristeza, minha chateação, meu direito. Volta todo mundo pro lugar, porque quem está mandando em vocês é a palavra. E quando a gente repete esse exercício várias vezes, porque a gente se lembra do que Jesus faz, a gente cresce. Então a mesa de Jesus é a mesa da confusão ainda da natureza? É. Mas é a mesa do crescimento espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente. E Jesus se levantou da mesa para dar exemplo vivo do que fazer. E assim como ele só faz o que o Pai faz, a gente só faz o que vê ele fazer. Mas não faz sentido isso para mim, Nath. Mas Jesus fez. Só pelo fato de Jesus fazer já faz sentido. E aí depois você vai pedindo as explicações, Senhor, enquanto eu te obedeço, eu queria que o Senhor me explicasse por que eu tenho que lavar o pé dessa pessoa. Senhor, enquanto eu te obedeço, não é esperar Jesus explicar para obedecer. Enquanto eu te obedeço, enquanto eu repito o que você fez, eu queria que o Senhor me explicasse por que eu tenho que aturar fulano. Eu queria que o Senhor me ensinasse como é que eu lido com essa raiva, esse ranço, que é uma palavra que está na moda, né? Obra da carne. Esse ranço que a gente tem, que eu sinto do meu irmão. O que eu faço com isso, Senhor? Senhor, o que eu faço com a tristeza que ele me causou? Mas eu estou lavando o pé dele. É diferente de ficar de braço cruzado dizendo, eu não. Ele me machucou. Ele nem me deu bom dia. Ele nem me deu a paz do Senhor hoje. Eu também não vou dar, não. Se ele não falar mais comigo, eu não vou falar mais com ele. Criança. E a gente precisa ser criança na nossa malícia, mas não no conhecimento de quem Jesus é. Não na prática da palavra. Aí nós temos que ser filhos maduros, homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo e completamente lavados pela palavra de Deus, santificados em Jesus, permanecendo na mesa. Hoje a gente vai até aqui para a gente meditar,
se a gente está seguindo o exemplo de Jesus. Nath, mas eu não vejo Jesus hoje fazendo nada, porque ele não está aqui fisicamente comigo. Eu amo a minha Bíblia. Eu faço tudo que ela diz que eu posso fazer. Se ela diz que eu posso lavar os pés dos meus irmãos, eu vou lavar. Não é só para as bênçãos, para as conquistas, para os sonhos. É também para os deveres, para o crescimento, para a maturidade. Aqui na palavra a gente vê Jesus fazendo todas as coisas. A gente só precisa fazer igual. Então que hoje a gente entenda que essa é a mesa também de Jesus, a mesa do crescimento, a mesa do exemplo, a mesa que a gente precisa fazer, chamar ele de mestre e senhor, e fazer o que ele está mostrando pra gente, entender. Ele fez questão de perguntar: vocês entendem o que eu fiz? Que a gente possa entender e depois fazer, que a gente possa decidir crescer. Amém? Vamos